Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Sou Hélio Bisso, palestrante, expositor e presidente há 26 anos da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar da cidade de Salto. Entre no YouTube, no canal Servir Ponto de Luz. E o tema nós vamos continuar falando sobre suicídio, baseado neste livro do meu irmão, em memória, Richard Simonetti, da cidade de Bauru. Livro da editora SEAC. Eu gostaria que, se você encontrar esse livro e estiver pensando em suicídio, medite nas informações, orientações, advertências deixadas por esse nosso irmão. Suicídio. Tudo o que você precisa saber. No começo, nós vamos falar dos efeitos que acontecem na vida após morte de um suicida. Consequências imediatas. Perguntas que muitas pessoas gostariam de fazer. Qual seria a primeira consequência do suicídio para o suicida? Diz lá, a primeira constatação, a primeira surpresa, o primeiro choque é que o suicida não alcançou o seu intento. Porque ele achava que morrendo tudo acabaria. Dificuldades, angústia, tédios, tudo estaria acabado, superado, mas não é assim. A primeira surpresa será dele constatar que não morreu, simplesmente ele transferiu as dificuldades afligentes do encarnado, que serão aumentados na nova faixa de desencarnado. Ele não foi deletado da vida. Ele não morreu. Tudo continua como era, com o agravamento da sua atitude impensada. O suicida vai continuar a existir, a sentir, a sofrer em outra dimensão, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados, centuplicados, multiplicados muitas vezes por 10. É uma situação traumática e apavorante. Numa das nossas reuniões de segunda-feira, que é de ajuda fraterna ou desobsessão, determinado irmão que havia se suicidado recentemente, deixou para nós uma história mais ou menos assim. Quando eu cheguei na espiritualidade, para o lugar que eu fui atraído pelo meu gesto impensado, tudo era escuridão. Muitos gritos, muito choro, muitas reclamações, muitas imprecações. Não enxergavam palmo adiante do nariz. Assustado, apavorado,
Percebendo que eu não tinha morrido, eu gritei: por acaso alguém não tem uma luz aqui? Depois de alguns instantes, algumas vozes me perguntaram: você não trouxe luz, filho? Eu disse não. E um coro de vozes gritou: vamos continuar lascados então. Foi aí que eu chorei, gritei, implorei ajuda e não recebi resposta alguma. Richard Simonetti diz aqui: se os sofrimentos de um suicida são de ordem morais, responde em parte, porque há um outro aspecto a ser considerado, que poucos suicidas pensam, muitas vezes por falta de conhecimento. Os estragos que são feitos no perispírito, isto é, no corpo espiritual. O apóstolo Paulo o denominava como corpo celeste, um corpo feito de matéria também, mas quintessenciada, numa outra faixa de vibração, como define Allan Kardec em suas obras. O perispírito é o veículo de manifestação do espírito no plano em que atua. É o intermediário entre ele e o corpo físico na reencarnação. Somos então espírito, perispírito e corpo físico. Quantas religiões não admitem o perispírito? Acham que somos simplesmente alma e corpo. Mas a ciência vem trabalhando o perispírito. A ciência o descobriu. E a espiritualidade nos informa que 99% das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas deficiências, das nossas doenças estão no perispírito. São efeitos de um espírito doente que retransmite para o perispírito, que joga para o corpo físico. Quando um médium vidente afirma que está vendo determinado espírito, é pelo corpo espiritual que o identifica? E os grandes avatares responderam: exatamente, meu irmão. O espírito não tem morfologia definida, como acontece com a matéria. O espírito não possui sexo. O sexo determinante de um corpo físico que o espírito irá habitar é matéria. Matéria que ele necessita para o seu crescimento, para o seu brilhamento, seja homem ou seja mulher. O espírito, meus irmãos, é uma luz que irradia, dependendo de sua evolução espiritual. Diríamos que um vidente,
quando ele vê um determinado espírito, não é o espírito que ele está observando, mas seu perispírito, que é o molde físico que esse espírito está usando. O que é que acontece com o nosso perispírito para as pessoas que se suicidam? Dependendo de como você se suicidou, a recomposição desse perispírito muitas vezes demorará 1, 2, 3, várias e várias reencarnações até que o molde seja recuperado. Quantas pessoas aqui na Terra trazem deficiências orgânicas, fruto do perispírito lesionado? Pessoas que muitas vezes renascem sem os braços, sem as pernas, cego, surdo, mudo. Tudo isso são lesões perispirituais. Sendo o perispírito, então, um corpo sutil que interage com os nossos pensamentos e ações, após o suicídio, ele é afetado de uma forma dramática. Exemplos: se alguém me der um tiro e eu vier a desencarnar, poderei eu sofrer algum trauma, mas sem danos perispirituais graves. Porém, se eu for o autor do disparo, buscando a morte, o perispírito será afetado. Retornarei ao mundo espiritual com um ferimento compatível com a área atingida no corpo físico. É muito comum, então, meus irmãos, um bom vidente observar suicida com graves lesões no corpo espiritual, isto é, no perispírito, produzidas por instrumentos cortantes, revólver ou um outro meio duro, violento, que ele usou para ativar a vida física. Muitas pessoas me perguntam: qualquer tipo de suicídio sempre afetará uma área correspondente no perispírito? E os grandes avatares respondem dizendo sim, com tormentos que se estenderão por um longo tempo. Dizem os suicidas que eles se sentem como se aquele momento terrível do ato impensado, do autoaniquilamento, houvesse sido registrado por uma câmara em sua intimidade, a reproduzir sempre a mesma cena trágica. Imaginemos então alguém a esfaquear-se. A diferença, portanto, meus irmãos, é que enquanto encarnado, essa autoagressão termina com a morte, enquanto que na vida espiritual ela se reproduz insistentemente em sua mente, sem que o suicida se aniquile. A morte não existe. O que diríamos para a pessoa que dá um tiro na cabeça? Ele sentirá repercutir indefinidamente o som do tiro, o impacto do projétil furando a caixa craniana, dilacerando o seu cérebro. É um tormento indescritível,
segundo o testemunho dos suicidas, a maioria que se encontra no vale dos suicidas. Lembra aquela fantasia teológica das chamas do inferno, que queimam sem consumir? Elas são reais para aqueles que, infelizmente, atentaram contra a vida tirando-a. Portanto, meus irmãos, meus amigos, não pensem em suicídio. Você não morrerá. Falando então em chamas, se a pessoa se matou pelo fogo, desintegrando o seu corpo físico, o que lhe acontecerá, por exemplo? Os grandes avatares dizem: vai sentir-se como alguém que sofreu queimaduras generalizadas. Vai experimentar dores acerbas e insuportável inquietação. É uma situação desesperadora, infinitamente pior do que aquela da qual impensadamente pretendeu fugir. E aí nós perguntamos: podemos situar desajustes perispirituais como castigos divinos? Deus, nosso Pai, meus irmãos, não castiga ninguém. Quando Ele criou a lei das reencarnações, é a santa oportunidade do recomeço, da reconstrução, da modificação dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, até acertarmos. Imaginemos então um filho que, não obstante advertido pelo pai e pela mãe, aquele filho rebelde que não toma os devidos cuidados, ao usar uma faca afiada e se fere, seccionando um nervo. As dores, os transtornos que vai sentir não serão de iniciativa paterna para castigar o não. Ele apenas vai colher resultados de sua imprudência. É o que acontece com o suicida. Seus tormentos relacionam-se com os desajustes que provocou em si mesmo. Não constituem castigo divino, não, mas uma mera consequência do desatino terrestre, da nossa imprevidência, da nossa teimosia em se rebelar contra as leis divinas. Muito ainda pode-se falar sobre o tema. Logo, logo estaremos voltando a bater na mesma tecla sobre este livro. Suicídio. Tudo o que você precisa saber. Pensem no que nós falamos até agora. Meditem nos vídeos que nós gravamos. E se você está infelizmente pensando em suicídio, diga não a ele. Jesus te ama, Deus te ama e nós te amamos. Fiquem na paz de Jesus. Até breve, meus irmãos.